Boa noite a todos. O nosso assunto de hoje é sobre a letargia e catalepsia. Eu me interessei por esse assunto porque, nesse capítulo 1 do livro da Ivone, é uma fala do Dr. Bezerra de Menezes. É muito interessante, muito esclarecedor, e também porque nós, embora a gente fale em catalepsia, letargia, nós não temos uma noção mais profunda do que seja isso aí, né? Então, por isso que eu resolvi fazer esse trabalho, que é para a gente conhecer um pouco mais dessas duas faculdades, né? Então, segundo o Dr. Bezerra de Menezes, eles derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária do movimento por uma causa biológica ainda desconhecida, né? A letargia é a suspensão geral das forças vitais. A letargia suspende, né, as forças vitais. Nós vamos ver como é que acontece isso aí, né, dando ao corpo a aparência da morte. Enquanto que a catalepsia fica localizado, podendo atingir uma parte do corpo, permitindo que a inteligência se manifeste. Então, a letargia é geral, né, o corpo todo fica adormecido, e a catalepsia é localizada, podendo a mente, a inteligência da pessoa, né, muito utilizada em trabalhos mediúnicos, que a gente vai ver mais na frente. A letargia e a catalepsia são naturais, já vêm com a gente, né, do espírito, né, e podem ser espontâneas ou magnéticas. Segundo o esclarecimento do Dr. Bezerra de Menezes, a medicina ainda não se interessou por elas. A medicina não dá muita importância por essas faculdades. Enquanto a ciência psíquica e a doutrina espírita conhecem, procuram estudá-las, curá-las e até evitá-las. Ao mesmo tempo, poderão provocá-las, dirigi-las e usá-las para extrair conhecimento científico transcendente e estudar mais profundamente a alma humana. Né? Então, como nós vamos ver mais na frente, quando se descobre desde cedo na pessoa, né, a catalepsia ou a letargia, como aconteceu com a Ivone Pereira com 1 mês de idade, né? E então, quando for bem orientada, né, quando alguém tem essa, vamos dizer, decisão de levar, quando os médicos não encontram uma razão, uma cura para isso, para os transepiléticos, né, e catalépticos, né, eles então, quando a família, a pessoa é encaminhada para uma casa espírita séria, eles conseguem resolver e direcionar, né, essa faculdade. Então, a catalepsia e a letargia não são enfermidades, mas faculdades como outra faculdade medianímica. É uma faculdade mediúnica, né? Pouco conhecida e pouco desenvolvida e assim, abertamente pouco usada, embora que pouco usada assim abertamente, né? Desconhecidas e mal orientadas se tornam prejudiciais ao seu possuidor. Por que prejudiciais? Como nós vemos, né, uma pessoa que... Quantas pessoas que já foram enterradas, vivas, com a catalepsia e a letargia, né? E tem mais outras coisas que nós vamos ver mais para frente. Quando espontâneas, podem ser exploradas pela mistificação, obsessão, perseguidores invisíveis, degenerando o perispírito e negando o bom funcionamento físico, psíquico, causando anestesia geral ou parcial, dando a sintonia de morte e até decomposição física. Só a consciência continua vigilante. Nós vemos nesse caso da letargia, o caso mais conhecido é o caso de Lázaro, né? Ele estava
ele estava nesse transe letárgico, né? E ele queria, Bezerra de Menezes fala nesse capítulo, que o Lázaro queria se mandar, ele queria ir embora, né? Estava cansado da vida, doente, queria ir embora. Mas só que ainda tinha, com a chegada de Jesus, ainda tinha um pouco de energia vital no corpo dele, e Jesus pôde, então, chamá-lo, né, e levá-lo ao corpo novamente. Porque se passar tempo, o que é que acontece? Um corpo está lá parado, paralisado, né? E então o corpo não está funcionando, ele está anestesiado, os órgãos não funcionam, não fabricam energia para aquele corpo e acaba as energias enfraquecendo, né? A morte, pode ter até a morte dos órgãos, né? E a morte do corpo total, porque o corpo parou de funcionar, ele está anestesiado, não faz energia, né? E voltando o espírito ao corpo, começa a funcionar o corpo novamente, né? E começa a fornecer energia, igual um carro parado. O carro está ali parado, você deixa um carro parado 20 dias, a bateria vai embora. Você tem que dar uma ligadinha, carregar, para ele carregar as energias também, a energia da bateria, né? E o corpo humano é a mesma coisa, se os órgãos pararem de funcionar, não vai fornecer energia, né? E a gente vê isso quando a gente se movimenta, quando a gente corre, faz um exercício, a gente fica com calor, isso é energia que o corpo está produzindo. Mas se nós ficarmos parados, ali anestesiados, né, a energia vai embora, né, quando o espírito se afasta, não é isso? E quando ele se afasta, como fala aqui, né, a decomposição, isso acontece quando o espírito passa muito tempo fora do corpo, os órgãos param de funcionar, porque está tudo anestesiado, né, e começa a haver a falência, porque não chega energia nas células, não chega oxigênio nas células, o coração não bombeia oxigênio para as células e acaba o corpo necrosando, não é isso? Se espontâneas, elas podem se tornar um vício, porque elas podem ser, são naturais, mas pode ser espontânea, como? Através de uma hipnose, né, de uma autossugestão, espontânea, no caso da Ivone Pereira, à noite ela tinha um determinado horário que ela sentia sono, ela já sabia que ia fazer um trabalho, então ela ia para o quarto dela, se trancava lá, se deitava na cama e se concentrava, né, e ela entrava naquele sono letárgico. Mas ali ela sabia que vinha o Charles, que era o mentor dela, que ia pegar o espírito para fazer aqueles trabalhos no mundo espiritual, né? Então, se espontânea pode se tornar um vício que, se a tempo não for corrigido, poderá ter consequências imprevisíveis. Que consequências são essas? Que vício é esse? Um espírito, de repente, uma pessoa descobre que ele tem a letargia e ele é uma pessoa, não é uma pessoa boa. Então, ele, por exemplo, ele entra na letargia e vai para o mundo espiritual. Então, ele gostou de passar no mundo espiritual. Aquilo deu um prazer para ele, ele foi lá. E ele pode, então, né, ficar o tempo lá que ele quiser e volta. Isso pode se tornar um vício para o espírito, de querer fazer aquilo ali, né? Tais como a morte total do corpo, se ele passar muito tempo, né? A loucura, quando as células cerebrais são atingidas por demasiado tempo, levando à obsessão, ao suicídio, a graves enfermidades nervosas, depressão e alucinações. Porque quando o corpo passa muito tempo e não manda oxigênio para as células, bombeia, as células começam a morrer. Inclusive as células cerebrais, que quando começa a atingir as células cerebrais, acontece isso aí, graves enfermidades nervosas, depressão, alucinações e tantas outras coisas. Uma vez contornada por tratamento psíquico e espiritual, transformar-se-ão em faculdades anímicas capazes de altas realizações neuromediúnicas. Então, logo que se descubra essa faculdade numa pessoa a tempo de trazer algum transtorno para ela, né? E ela ser encaminhada, no caso, a um psicólogo, orientada a uma parte espiritual, já que é uma faculdade
mediúnica, né, ela pode ser controlada, né, e direcionada para o bem. Os espíritas não se preocupam com esse fenômeno, mas sem saber, os espíritas não procuram. A gente está numa casa espírita, a gente não está lá preocupado com catalepsia, nem com letargia, né? Mas, segundo o doutor Bezerra de Menezes, ele diz, mas sem saber, os espíritas, no cultivo geral da mediunidade comum, no contato com as correntes magnéticas e a assistência espiritual dada pelos mentores espirituais na casa espírita, tratam do vício da catalepsia, direcionando inteligentemente para essas faculdades para fins dignificantes, a bem do seu possuidor e das coletividades, evitando também a sua propagação entre os homens. Então, quando se descobre que alguém tem essa faculdade, catalepsia ou a letargia, e são encaminhadas a uma casa espírita, ali, nesse tratamento de passe magnético, que é o que o espiritismo oferece, passe magnéticos, e se sabendo que a questão, que eles têm esse problema, né, esse tratamento, os mentores espirituais se envolvem da casa espírita, se envolvem com essa pessoa, né, e direcionando as correntes magnéticas e ajustando para que, automaticamente, no cultivo geral da mediunidade, como a gente faz, né, o estudo da mediunidade, ali naquele primeiro reunião que ele entra, para tratar da mediunidade, preparar o médium para a prática, aquilo ali já começa a tratar dele. E essa mediunidade é tratada e vai ser encaminhada para ser usada numa hora que for necessária, é claro que tendo alguém, né, alguém gabaritado para fazer o uso dessa faculdade, né, desconhecida. Estados catalépticos são causados por enfermidade. No caso de Lázaro estava muito doente e tinha essa faculdade, né? Ou um distúrbio vibratório agudo, mental ou moral. A pessoa não tem uma coisa mental, ele não é bem, o estado vibratório dele é ruim. Então, se ele tiver essa faculdade dentro dele, intrínseca nele, e ele tiver, né, um estado vibratório ruim, moral, ele pode ter o transe cataléptico, né, esse trânsito letárgico e podendo até desencarne, né? E se o espírito passar muito tempo fora do corpo, vindo a extinção do fluido vital. Né? São duas coisas que podem trazer o transe cataléptico, a enfermidade, né? A enfermidade e um estado vibratório, um distúrbio vibratório mental ou moral da pessoa. Diz o doutor Bezerra que enquanto o homem não se integrar de boa mente na sua condição de ser divino, vibrando no âmbito sublime da natureza, estará sujeita a esses demais distúrbios. A catalepsia e a letargia, sendo uma faculdade, uma vez adestradas, poderão prestar excelente serviço à causa do bem. Como, no caso, o exemplo para nós é de Ivone Pereira, né? A gente não tem um outro exemplo aí de médium que se destacou no trabalho espírita no nosso país. Pode ter fora, né? Mas a Ivone foi que se destacou quando essa faculdade dela, desde cedo, foi encaminhada, né? A gente vai ver mais na frente, e ela poderá ser utilizada muito bem, né? Então, ele diz que enquanto a gente não se integrar, né, de boa mente, na condição de ser divino, né, as condutas, chegar próximo às leis de Deus, né, a gente pode ter problema sério, né, que nós vamos ter esses distúrbios, toda vez que a gente se afasta das leis divinas, a gente tem problema. Quando a gente se aproxima, nós temos paz, quando a gente se afasta, pode aparecer esse distúrbio e os sofrimentos, né? A letargia é faculdade comum aos sábios e gênios, sem, contudo, ser privilégio. Sem que se apercebam, são levados ao mundo espiritual, por espíritos superiores durante o sono, em busca de conhecimentos para a ciência. A exemplo dos trabalhos de Ivone Pereira, como nós já falamos, todos nós sabemos que ela entrava no sono letárgico e ia fazer grandes trabalhos
no mundo espiritual, né? Direcionado pelos os mentores dela. E a ciência, como diz aqueles sábios e gênios, porque os homens de ciências também são levados no mundo espiritual, né? Quando eles têm essa letargia, ou provocada, né? Para adquirir os conhecimentos, como, por exemplo, acreditamos que, neste momento, com o estudo da ciência, em busca da solução da vacina para combater a pandemia, muitos desses cientistas estão em contato com o mundo espiritual, sendo levados, né, para dar a eles tomarem conhecimento de uma vacina beneficiar a humanidade, né? Então, por isso se diz, a letargia é aquela que o corpo, parte do corpo adormece, outra não, né? Fica a inteligência dele, fica ali, fica consciente, né? Da mesma forma, homens poderão se encontrar com espíritos inferiores e retornar obsidiados e inclinados aos maus atos, homicídios e ao suicídio. Aquele exemplo que a gente falou no início, aquela fala dos vícios, que um espírito inferior, uma pessoa, né, em estado inferior, ele descobrindo isso aí, que ele pode sair do corpo e ir para o mundo espiritual, se encontrar lá com espíritos inferiores igual a ele pode se tornar um vício e ele voltar, ser adestrado lá, ser informado, e ele voltar voltar, né, ao estado normal, com aquelas tendências de homicídio, de suicídios e todas essas coisas aí, né? Homens viciosos no álcool e entorpecentes poderão renascer predispostos a transe catalépticos, devido às vibrações e destruição de células cerebrais. Então, como já falamos anteriormente, né, o vício do álcool e as drogas, eles vão destruindo as células cerebrais, né? E pode levar eles a transe catalépticos, né? Quando ele tem essa faculdade, pode levar. E também eles poderão renascer predispostos a isso aí, porque a gente sabe que quando nós destruímos alguma parte do nosso corpo nessa encarnação, nós vamos levar para outra encarnação um débito a respeito disso aí. Então, aqui, Bezerra de Menezes está falando dos alcoólicos das pessoas viciadas de drogas, né? Do usuário de drogas. Então, ele cita esses dois exemplos aí, que eles podem destruir as células cerebrais e voltar, né, com essa enfermidade, né, e terem transe catalépticos e letárgicos, predispostos a esse transe. Agora, também pode ser uma forma deles evoluírem, porque eles voltando, tendo transe cataléptico, e sejam orientados, levados a um centro espírita e sendo orientados, essa faculdade, né, eles podem ser orientados e se curarem disso aí, ter uma vida normal, uma vida boa, né, e assim resgatar de seus débitos passados, da vida passada. A provocação desse fenômeno, por exemplo, a hipnose, é uma ação magnética anestesiando as forças vibratórias, anulando os fluidos vitais, suspendendo temporariamente a comunicação com o corpo carnal. A pessoa pode provocar o fenômeno da letargia. Eu, na minha mocidade, eu passei uns 3 anos com uma experiência dessa aí, não sabia o que estava fazendo, vinha saber a gravidade disso aí, agora, depois que eu entrei no espiritismo e passei a estudar um pouco de magnetismo e saber disso aí. Então, eu hipnotizava as pessoas, né, e levava ele bem profundamente, que tem vários graus, o Rodolfo deve ter estudado isso na faculdade, leva os graus de autossugestão e ia chegar a entorpecer o corpo dele. Eu chegava a entorpecer o corpo de uma pessoa e botava os pés numa cadeira e a cabeça na outra cadeira e chamava alguém para sentar no meio dele, ele não se dobrava, né? Ficava entorpecido o corpo dele. Mas por que acontece isso aí? Porque, como fala aqui, as forças vibratórias ali que é aplicadas anulam os fluidos vitais, suspendendo
temporariamente a ligação do corpo espiritual com o corpo carnal. Daí dá um entorpecimento, né? Isso aí é usado na medicina, como? Por exemplo, a pessoa vai fazer uma operação, se o médico que é autorizado pela medicina, o médico que conhece isso aí, ele pode fazer uma autossugestão, hipnotizar uma pessoa e determinar, e anestesiar, ao invés de dar uma anestesia, anestesiar a pessoa no local que vai fazer a operação. Eu, por exemplo, eu anestesiava o braço de uma pessoa, é claro que pedia autorização a ele, e atravessava uma agulha embaixo dessa pele fininha dele, uma agulha ali, ele não sentia nada, né? Eu, na época, eu conhecia um dentista em Florianópolis, Dr. Jó. Ele, quando o cliente sentava na cadeira dele, ia fazer a operação, ele dizia assim, você tem medo de anestesia? Ah, tem horror. Então, eu vou te aplicar aí te magnetizar para você não vai sentir nada. E a pessoa era hipnotizada, a autossugestão, levava o entorpecimento, que é um estado cataléptico, daquela parte ali, né? A pessoa fica consciente, claro, e ele fazia o tratamento dentário sem a pessoa sentir nada. E depois ele voltava. Mesma coisa que eu fazia lá também. Eu fazia muitas coisas com eles e depois a gente dava um clique, a pessoa voltava ao normal. Tá? Acontece coisas erradas também. Porque certa vez eu hipnotizei uma pessoa, ele era um médium de Umbanda, lá da Quibanda, e o espírito dele, um mentor dele, tomou conta do corpo. Eu perdi o controle. Eu, na época, a única coisa que me restou foi pedir a rezar um Pai Nosso ali, que é a única coisa que eu sabia fazer, e pedir para que Deus pudesse trazer ele de volta. E levou alguns minutos depois e trouxe ele de volta. Foi aí que o comandante me chamou e falou, acabou a sessão de hipnotismo aqui na Marinha. Daí eu parei, né? Que poderia acontecer outras coisas. Então, quando foi colocado ali embaixo, a medicina pode utilizar a letargia em transe pré-operatória, assim como a odontologia, é nesses casos que eu falei. Eles podem usar como anestésico, né? A cura será inteiramente moral e psíquica. Uma pessoa que tem esse problema, a cura, segundo o Dr. Bezerra de Menezes, será inteiramente moral e psíquica, com a aproximação do paciente aos princípios nobres do Evangelho, moralizador, e ao cultivo da faculdade sob novos espíritos, aquele que a gente comentou. Então, logo descobrem, em qualquer idade, essa pessoa, né, levam a cada espírito, que ali a pessoa vai tomar passe, vai tomar água purificada, os mentores espirituais vão coordenar, sem a gente saber, todo esse trabalho. E se for adulto, que for levado, no caso da mediunidade, esse tratamento de preparo do médium para utilizar a mediunidade, nesse trabalho já está direcionando essa pessoa e automaticamente ele vai parar de ter transe, porque o transe cataléptico só acontece quando a pessoa está desnorteada, está com esse problema sério, como a gente já falou, problema de pensamento e também doença, né? O tratamento físico-medicinal, atingindo o sistema neurovegetativo, também é uma cura, né? Fortalecendo o sistema nervoso e aplicação de reconstituintes, revitalizando as funções orgânicas também será de importância valiosa. Por quê? Porque o cataléptico e o letárgico, quando essas faculdades não estão sendo orientadas, né, elas têm um desgaste de energia muito grande, perdem muito fluidos, né, muitas energias, e quando eles começam um tratamento, né, um tratamento espiritual, e se a pessoa está debilitada, ela então, o tratamento neurovegetativo, né, ela é importante também tratar como se fosse uma enfermidade, para começar a voltar às funções orgânicas normal do paciente, da pessoa, para que ele possa ter uma vida normal, né? Dona Ivone Pereira cita, entre outros, nesse capítulo, o exemplo de uma médium cataléptica, chamada de Chiquinha, era 19 anos, que em 20 minutos apresentava vários graus de catalepsia.
ela desde jovem, ela estava doente, ela levava do médico, que era de uma família nobre, né? Mas os médicos não conseguiam descobrir o que ela tinha lá. Até que, né, alguém levou, né, de família nobre, apresentou inicialmente como enfermidade, com longos ataques, desafiando os médicos. Então, os médicos começaram a estudar e não conseguiram resolver. Até que alguém diz, olha, leva lá no médio, lá, o seu Zico Horta, do centro lá de Barra Mansa, Centro Espírita Bittencourt Sampaio. E foi orientado e assumiu a mediunidade, realizando grandes trabalhos. Então, nesse centro espírita, esse Zico Horta, que trabalhava nessa casa espírita, que também era um médium bem conhecido, inclusive da Ivone Pereira, né? Ele, então, começou a tratar essa jovem e ela começou a realizar grandes trabalhos no estado cataléptico, tipo Ivone Pereira. Inclusive, transmitia receitas que ouvia de entidades médicas e espirituais, obtendo, assim, curas dos doentes que procuravam a instituição espírita local, dirigida por Zico Horta. Então, muitos doentes daquela época, imagina lá em 1935, 1940, né, o sistema de saúde não tinha mais esse que nós temos hoje, embora debilitado, mas nós temos, né? Mas não tinha. Então, corria lá para uma casa de centro espírita, lá eles podem curar, tem médico, tem umas coisas. E então, ela, através da letargia, levava ela, né, no transe, e ela recebia dos médicos espirituais as receitas para a doença daquelas pessoas e transmitia, né, e curava. Quer dizer, é uma utilidade que é uma utilidade não só dela, mas de todo aquele que realmente cuida dessa faculdade, né, para fins nobres. Doutor Bezerra de Menezes termina sua fala nos dizendo que nenhum indivíduo deverá forçar o desenvolvimento mediúnico, desenvolvimento de qualquer faculdade única, porque tal princípio será contraproducente, ocasionando novos fenômenos psíquicos e prejudiciais à pessoa que tenta provocar, né, a mediunidade, tenta fazer alguma coisa para adquirir. E não propriamente espíritas, fenômenos psíquicos e não propriamente espíritas, tal como a autossugestão, o animismo e o personismo. Né? Leva a pessoa a achar que é médio, e daí a pessoa tira da cabeça, faz a autossugestão, o animismo e essas coisas que realmente não é mediunidade. Ele diz, então, que a mediunidade deverá ser espontânea por excelência, a fim de frutecer com segurança e brilhantismo, frutos de longas etapas reencarnatórias, e será em vão que o pretendente se esforçará para atrair antes da ocasião propícia. Não adianta a pessoa querer forçar uma mediunidade antes do tempo, e se ela não tem, isso não vai conseguir. Eu me lembro muito bem, antes de eu ir para o Espiritismo, que eu frequentava o Centro do Banda, e o presidente lá do Centro do Banda me botava lá no centro de terreiro, mandava eu me concentrar, empurrava a minha cabeça para ver se eu caía, e o santo me segurava. Está entendendo? Mas só que eu não tinha essa mediunidade. Muitos caíam, né? Eu não caía porque eu não tenho essa mediunidade né, ostensiva, né? Nada disso aí. Então, ele diz que não adianta você querer forçar uma mediunidade, né? Que eu conheço pessoas que a família, né, espíritas, pega lá os parentes, põe lá para desenvolver mediunidade, de Umbanda, principalmente. Você vê muito sendo Umbanda, no centro espírita mesmo, sério, não se faz isso aí. Né? A gente é bem orientado para que isso não aconteça. E ela pode levar a pessoa até problemas neuróticos, né? Prejudicando a pessoa. Né? Bom, gente, foi isso aí que eu tinha que fazer. Eu acho que eu estou cruzei o tempo aqui certinho, né? Pontualidade suíça. Vamos então agora. Está com o André, você.